Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os reinos do céu estão aqui com nós e com vocês também, graças a Deus, né? Então hoje eu vou ler aqui Lucas 10, 17 até o capítulo 20, né? E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida, lá no céu. O nosso nome, né, escrito no livro da vida lá no céu, né? Então, os discípulos, né, 70, voltaram da missão, né, que eles tinham ido com muita alegria, assim, né, relatando ao Senhor Jesus os privilégios que fizeram, né, os prodígios, né, e que fizeram. Mas antes de aplausos, né, eles esperavam, né, Jesus ali aplaudindo eles, ali tudo que eles fizeram, né, antes de aplausos, receberam do mestre uma repreensão. Eles receberam uma repreensão, né, pois aquele deslumbramento e aquela admiração poderiam se transformar em vaidade, que às vezes a pessoa faz alguma coisa, ela quer aplausos, né? Fica vaidosa, né? Assim, tudo, né? Então, às vezes tem que tomar cuidado, né? Assim, para não ficar com essa vaidade, né? Poderia se transformar em vaidade e arrogância, né? Aos discípulos, eles eram inexperientes, foram alertados sobre a queda de Satanás, que apesar de ter sido o anjo mais importante, ele era o anjo mais importante lá no céu, né, de Deus, né? Mas ele ficou orgulhoso de ser mais que Deus, né? Ele falou que pensou que já sabia tudo, né, de Deus, então ele se tornou orgulhoso, né? Então o Senhor Deus foi obrigado a derrubar ele lá do céu. Então ele veio cair aqui embaixo, por isso que tem essas aflições, tudo, né? Porque ele é arrogante mesmo, o diabo, né? Que foi, apesar de ter sido um anjo, né, importante, mais importante lá no céu, ele era o anjo, né, foi derrubado pelo próprio orgulho. Isso mostra que o servo jamais deve perder a humildade. Quem é servo de Deus nunca pode perder a humildade, né? Às vezes em casa é uma coisa, na rua é outra, né? Não, tem que ser como é em casa, tem que ser na rua, no ônibus, onde estiver, né? Não pode perder a humildade, nem tomar para si a glória, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Todas as glórias é só de Deus. Então, tudo a gente tem que agradecer a Deus. Tudo que acontece na nossa vida, graças a Deus. Mesmo acontecendo coisa ruim, graças a Deus. Me livrou Deus, é coisa pior, né? Às vezes, né? Então, tudo a gente tem que dar glórias ao Senhor Deus, né? A pessoa jamais deve perder a humildade, nem tomar para si a glória, e somente de Deus. O poder e a autoridade é só para Deus, a fim de que realize a obra, né, do Senhor, para nós realizar a obra do Senhor aqui na terra, né? Além do talento e habilidade, da força que recebe, né, no dia a dia, né? Todo dia a gente recebe a força de Deus. A gente pensa, nossa força, nosso braço. Não, é a força de Deus, tudo é de Deus, né? A gente tem que fazer um templo, a gente, assim, é o templo de Deus ali, né? E pertence exclusivamente ao Altíssimo, tudo, né? Embora servir ao Altíssimo seja um privilégio e provar o seu poder, provar o poder dele seja um prazer, né, para a gente, né? É imensurável, né? Um prazer imensurável, né? Nenhuma experiência, por mais sublime que seja, pode enganar a alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida, né?
Está lá em Apocalipse 3, 5 diz, né? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. Está marcado lá no livro da vida, né? E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Por isso, é preciso vigiar e orar todo o tempo, para não cair nas armadilhas do diabo. A gente não pode ficar orgulhoso, não pode ficar contando vantagem, tem que sempre se calar, né? Quando a pessoa descobre, assim, alguma coisa, já passou, não fica lá, eu isso, porque eu isso, porque eu aquilo, né? Então, são as armadilhas do diabo, né? E que o diabo tem preparado para aqueles que... como é que eu pus aqui o tempo? Para não cair nas armadilhas dele, né? Então, lá em 1 Pedro, eu marquei aqui, né? Está escrito 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, os adversários, né, ficam que nem o leão, né, bramando, né, assim, né? Então, a gente tem que cuidar também de tudo aquilo que a gente fala também, né? E não se engrandecer muito, né? Orgulhoso, se engrandecendo de tudo, né? A gente sempre tem que estar sabendo ali, escutar as pessoas, que tem pessoas que sabem mais que a gente e querem repreender ali a gente, né? Falando ali. Não, mas a gente tem que escutar. Desde aquele que fala errado até aquele que fala muito bem. Então, a gente tem que respeitar, escutar, né? Não querer se intrometer assim, eu sei mais disso, eu sei mais daquilo, né? Então, a gente sempre tem que ser humilde. Para Deus é a humildade, né? Ele tem que ser bem humilde mesmo. Não adianta querer aparecer, né? Estufar o peito, né? Dizendo, eu sou, né? É Deus que é tudo. Ele que dá tudo para nós. Tudo, Ele que permite tudo, Ele que dá tudo para nós, né? Então, é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Tchau.